Senhor Jesus, amém? Abacuque, capítulo de número 3, e o verso de número 2, a parte, o verso todo, número 2. Graças a Deus, mais uma oportunidade, podermos estar na presença do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quinta profética, também quinta culto dos homens, né? Todos encontraram? Amém? Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Rapidamente, só antes de adentrar na palavra, eu queria aqui agradecer a Deus, agradecer a amada igreja. Em especial, eu queria agradecer a nossa amada irmã Andréia, do Centro Social. Está sentadinha ali. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Ontem estive ali na ótica do Marcos, né? Ela fez uma ponte ali que nos abençoou. Queria agradecer a Deus pela vida dela. Deus abençoe sua vida. E verdadeiramente temos encontrado aqui uma rede de apoio, pastor Robson, que tem nos abençoado e nos ajudado. Há 15 anos, amados, atrás Deus nos chamou para fazer a sua obra. E nesses 15 anos Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Deus tem levantado pessoas, tem levantado parceiros, tem levantado, né, os amados irmãos aí. E nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor é bom. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amados? Você pode aplaudir ao Senhor? Porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Se tiver algum tecladista aí para me ajudar, eu agradeço. O profeta Abacuque, amados, ele é o profeta que fez uma das orações mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Abacuque, o seu nome significa aquele que abraça. E é bem verdade que, ao olhar o contexto histórico que Israel estava, ele realmente abraça uma causa, uma necessidade. E Abacuque, ele tem uma característica interessante, porque normalmente o profeta, ele traz algo de Deus para o povo, e o sacerdote levava a adoração do povo para Deus. Só que Abacuque, ele é o inverso. Abacuque, ele é um dos únicos profetas que ele leva as lamúrias do povo para Deus. E quando nós vamos observar os 3 capítulos do livro de Abacuque, ele começa descrevendo toda a dificuldade social que Israel estava vivendo. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava profundamente atingido social e espiritualmente. Violência, injustiça constitucional, lei enfraquecida, o ímpio oprimindo o justo. Havia ali um forte colapso espiritual, que consequentemente produziu um colapso social. E quando eu olho para isso, eu olho para o nosso contexto de hoje, e nós podemos dizer que, de certa forma, vivemos um colapso social. Só que isso não é fruto do acaso. Isso é fruto de uma falta de posicionamento no reino espiritual daqueles que deveriam estar na brecha e não estão. Porque por várias vezes a Bíblia vai dizer que Deus, ele passa em determinadas épocas, em determinadas datas, por determinados lugares, procurando se havia alguém na brecha. E a Bíblia diz que ele procurou e não encontrou. E aí, amados,
ele vai dizer no capítulo 1, verso 4, que a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o ímpio cerca o justo e a justiça é torcida. E aí eu parei para meditar um pouquinho rapidamente nisso, só para a nossa introdução. Quando eu comecei a observar, quando ele fala isso aqui, ele fala porque o sistema judaico, religioso, de justiça, era tudo interligado. Eram sacerdotes que julgavam, bem como também conduziam os cultos. Eram eles que interpretavam as leis como juízes. Então estava tudo interligado. Então havia igreja, por assim dizer, havia sacrifício, havia adoração, havia sim uma liturgia. Mas a lei do Senhor, de fato, não era observada. A Bíblia vai dizer que a Torá, ela existia, o templo existia, só que as decisões judiciais eram manipuladas. Havia suborno. E os julgamentos só favoreciam aos poderosos. Parece com algo, irmãos? Hã? Eu falei assim, Senhor, numa quinta profética a gente tem que trazer uma palavra relevante para o ano, né? E aí o Senhor me fez lembrar do profeta Abacuque. A lei existia, a igreja existia, os sacerdotes existiam, mas os juízes eram corruptos, os julgamentos eram comprados e o direito do pobre era ignorado. E não foi só Abacuque, Sofonias, Miqueias e Jeremias levantam o mesmo clamor. Para piorar, a violência a que se refere a Bíblia aqui não era apenas física, era uma opressão econômica, era um abuso de poder, era uma exploração sistemática. Eles confiscavam as terras injustamente, escravizavam o povo por dívida, usavam a lei para extorquir e usavam de violência contra os pobres. E para piorar, amados, o ímpio, descrito por Abacuque, não era o gentio. A palavra hebraica para descrever ímpio ali, naquele contexto, indicava, falava, apontava judeus pertencentes à aliança que eram infiéis a essa aliança. Era o crente explorando o crente oprimindo o crente massacrando o crente. Ia para o culto, oferecia holocausto, levantava a mão e adorava, mas explorava os seus irmãos. Quando chegavam nos tribunais, o rico comprava o juiz para ter vitória em cima do seu irmão, crente, que era pobre. E o céu estava vendo. O céu estava enxergando. Porque a lei, a Torá, a palavra, que deveria ser usada como balança justa, estava sendo ignorada. E não tem como ignorar a palavra e não sofrer as consequências daquele que é o dono dela. E a Bíblia vai dizer que ele faz um clamor. Ele ora a Deus. E quando ele ora, Deus responde ao profeta. E Deus fala assim, não se preocupa, eu estou levantando um povo mau, um povo duro para corrigir Israel. Aí o profeta se assusta, porque Deus ele tem meios para fazer, para agir, para trabalhar, que não é aquilo que nós pensamos.
Deus, ele faz, mas não é a minha e a sua maneira, é a maneira dele. E o profeta olha para Deus e questiona, mas Senhor, o Senhor vai usar um povo mais idólatra, mais injusto do que o seu povo para corrigir o seu povo. Aí Deus disse, sim, vou. Mas não se preocupa. Alguém disse aqui no púlpito, né? Que Deus vai apertar. Irmão, tem muito tempo que eu não ouço essa palavra. Deus vai balançar a figueira. Quem é da década de 90 aqui sabe o que eu estou falando. Quando o profeta levantava e falava que Deus ia balançar a figueira, os crentes gemiam na cadeira, porque sabia que o negócio ia apertar. Porque o ímpio não tem compaixão. O ímpio não tem misericórdia. O ímpio não conhece a palavra. Então, aquele que conscientemente ignora a palavra para obter lucro, Deus vai levantar alguém pior do que ele para castigá-lo, para fazer entender que da palavra e de Deus não se zomba. A Bíblia vai dizer que no capítulo 3, então, ele diz o texto que nós acabamos de ler. Ele diz assim, ouvi, Senhor, a sua... Ouvi o quê? Coloca o texto aí para a gente, por gentileza, se puder. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Ouvi, Senhor, o quê? A tua palavra. Aí ele diz assim, aviva, ó Senhor, a sua obra. Avivar aqui não é o que nós imaginamos. Muita gente imagina, o presbítero foi muito enfático e assertivo. Porque avivamento não é barulho. Porque o povo lá adorava. O povo ia para o templo sacrificar. O templo ainda existia. Avivar aqui é trazer de volta a vida, dar vida, restaurar, preservar da morte. O povo que estava dentro da igreja, adorando, estava morrendo dentro da igreja. O diabo mudou a tática. Aliás, ele traz velhas táticas e atua novamente. Ele não precisa tirar os crentes da igreja. Ele mata o crente dentro da igreja. Mas 2026, Deus está levantando uma geração que vai pedir ao Senhor para avivar. Deus não vai deixar morrer. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. Ficou difícil dar glória, né, irmãos? É assim mesmo. E aí a Bíblia vai dizer, amados, quando ele diz, ouvi, Senhor, a sua palavra, o Senhor me disse assim, Alex, o verdadeiro avivamento, ele só pode acontecer, ele só pode vir, ele só pode ser derramado, se houver alguém disponível para ouvir a minha palavra. Campanha é bom e eu gosto. Monte também é muito bom, eu também gosto. Só que campanha sem palavra, monte sem palavra, movimento sem palavra, jamais vai gerar o avivamento que a nossa geração necessita. Se nós não aprendermos a amar a palavra, a buscar a palavra, a entender a palavra, pode vir qualquer espírito, mas o Espírito de Deus só vem através da palavra.
E quando ele diz aviva, me fez lembrar outros avivamentos que houveram na Bíblia. Porque a oração de Abacuque ecoa na história de Israel. No Sinai, Deus aviva o povo de Israel, assim que tira o povo escravo do Egito, dando a lei, dando a palavra. Logo, um povo recém-saído da escravidão foi endireitado através das verdades da lei, da palavra. Quem chega do mundo para dentro só vai se aprumar, só vai consertar, só vai mudar a partir do momento que se alimentar da lei. Não, vou repetir, porque não é, irmão, aquele pregador do YouTube e do Instagram, não. Não é aquela pessoa, aquele coach que você curte lá, não. Somente através do poder da palavra. Josué, praticamente está terminando o seu ministério, chama o povo, renova a aliança, e ele com a sua família diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí tem um momento interessante, uma aspas aqui na história, porque quando sai de Josué para o livro dos Juízes, houve, presta atenção nisso aqui, irmãos, é bíblico, houve em Israel durante mais de 400 anos, porque entre libertação e prisão, eles passaram cerca de 400 anos em cativeiro ali no período de Juízes. Ok? E houve diversos avivamentos ali. Deus levantou Baraque, levantou Sansão, levantou Débora. Só o que acontecia? O povo era liberto, mas logo depois desviava de novo. Era liberto, desviava. Era liberto, desviava. Houve vários avivamentos ali, presta atenção. Mas aqueles avivamentos eram parciais e temporários, porque não havia uma formação e uma sustentação espiritual. Toda vez que o juiz saía, o povo desviava. Não tinha sustentação. Então esse negócio de ir na igreja ali, receber um pouquinho, aí vai outro ali, recebe mais um pouquinho, aí vai ali, aí nesse daqui para ali, no meio do caminho já desviou. É Bíblia, não sou eu, é Bíblia. Deus levantou homens com poder e autoridade, mas como o povo não tinha uma instrução, sabe por quê? Qual era o tema, qual era o lema do livro do juiz, você sabe? E o povo fazia o que bem parecia aos seus olhos. Não tem problema. Isso é coisa de crente quadrado. Não tem nada a ver. E os crentes faziam o que bem parecia aos seus olhos fazer. Eles deixaram de lado a palavra, abandonaram a palavra, perderam contato com a palavra. O que acontecia? Deus até momentaneamente socorria, mas como não tinha sustentação, embasamento, conhecimento da palavra, não permanecia, se perdia. Aí tem muito crente que anda de revelação em revelação, profecia em profecia, mas ele não procura estar embasado na verdade da palavra. E aí, olha como que Deus é, irmãos, trazendo um contraste perfeito. Surge um novo avivamento. Deus levanta quem?
Deus vai levantar o profeta Samuel. Samuel significa ouvir. E no começo da história de Samuel, diz ali que não havia palavra revelada. Só que por que com Samuel foi diferente se não havia palavra revelada? É porque quando Deus se manifesta no templo, tem templo e tem sumo sacerdote, mas não tem palavra. Quando Deus entra no templo, o menino levanta, vai até o sumo sacerdote, porque ele não entendia, mas ele ouvia. Ele não entendia, mas ele ouvia. Ele não entendia, mas ele ouvia. O pior é que tinha ali do lado um sacerdote que até entendia, mas já não ouvia. É melhor às vezes ser imaturo, mas ter o ouvido aberto para entender, do que ser muito maduro e já não receber mais de Deus nada. Eu tenho 30 anos, tá? Mas você está ouvindo a voz de Deus ainda? Ou você só ouve a voz da sua experiência? Deus está querendo chamar os meninos aqui. A Bíblia diz que nós temos que ser como criança, irmão. Eu sou menina ainda, Senhor. Eu quero continuar ouvindo a sua voz. Eu quero continuar ouvindo a sua palavra. Eu quero continuar aprendendo da sua palavra. E aí a Bíblia diz que ele se levanta, ele ouve a palavra e ele ensina o povo. Um avivamento centrado na palavra. E eu vou adiantar. A Bíblia diz que Deus levanta Ezequias na restauração do culto e da lei. Deus levanta Josias, que redescobre a palavra, redescobre o livro da lei. E a Bíblia vai dizer que quando acha o rolo da lei, que a palavra é lida, que o Pentateuco é lido, a Bíblia diz que ele ouviu as palavras daquela lei e ele rasgou as suas vestes. Tem muita gente que até tem a oportunidade de ouvir, eu estou falando de crente, a palavra, mas ele faz aquilo que é o conselho para um ímpio, porque a Bíblia diz assim, quando ouvires a minha voz, não. Aí tem muito crente que está ouvindo a palavra, mas está endurecendo o coração. Aí Deus traz alguém lá de fora com o coração quebrantado. Aí às vezes está o ímpio e o crente. O crente está endurecendo e aquele que veio está recebendo a palavra. É o contexto aqui da palavra, irmãos. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado. Quando você ouve a palavra, você pensa assim, quem dera se fulano estivesse aqui. Ou você pensa assim, Senhor, fala que o seu servo ouve. Senhor, me trata. Faz como Davi. Sonda-me, ó Deus. Será que você pode pedir a Deus para te sondar? Aleluia. Porque quando Ele te sonda, Ele não vai te sondar para te matar. Ele te conhece. Quando você é sondado por Ele, você se deixa tratar, Ele te melhora, Ele te muda, Ele te eleva. Aleluia. Só que a Bíblia diz que o povo, com tudo isso, teimou, insistiu no erro, insistiu no pecado. E a Bíblia vai dizer, posteriormente, quando Ezequiel profetiza, que paulatinamente a glória do Senhor sai do santuário, vai para a porta, sai do templo e vai embora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem muito lugar aí fazendo muito barulho, mas a presença já não habita ali há muito tempo.
Como é que está o seu altar? Será que a presença ainda está no átrio? Será que a presença ainda pulsa aí dentro? Cuidado, não se rebele contra a palavra. Ouça a exortação da palavra, porque é ela que vai preservar a glória, a presença, a Shekinah, o kavod de Deus na sua vida. Irmão, sem a presença nós não somos nada. Sem a presença nós não fazemos nada. Sem a presença o louvor é apenas técnica. Sem a presença a pregação é apenas teologia. Mas com a presença Ele sacode o lugar. Cadê os crentes que precisam da receba? Que precisa da presença. Preciso da presença, quem precisa? Em 2026 vai ser o ano, vai ser o tempo de você andar na presença, de você estar mergulhado na presença, de você estar nadando na presença. Não se conforme em molhar o pé, não se conforme em molhar a canela, que as águas fiquem até o lombo. Atravesse a nado. Quem vai? Atravesse a nado na presença. Para encerrar, fica de pé por gentileza que eu vou encerrar agora. É bem verdade que a presença saiu, o templo foi destruído. Mas Deus, que não habita em templo feito por mãos humanas, Ele já havia dito para Davi, decide tratar o seu povo durante 70 anos. Assim como Ele vai fazer, assim como se precisa fazer o vinho, você pisa a uva, Deus pisa Israel. Deus espreme Israel durante 70 anos. E o tratamento de Deus foi tão sério, que até hoje, Israel nunca mais se prostrou diante de outro Deus. Então, tem alguém que você conhece, que Deus está entregando na mão do rei da Babilônia? Não peça misericórdia não, deixa Deus amassar, deixa Deus espremer, deixa Deus pisar, deixa Deus passar na moenda, porque depois que o processo terminar, você vai poder dizer nunca mais, nunca mais, nunca mais. Abacuque pede e Ageu responde. Olha a oração de Abacuque chegando até Ageu. Porque o templo foi destruído, a glória saiu. Mas durante a reconstrução do templo, o povo que saiu do processo dos 70 anos, eles chegaram a ver o templo, o primeiro templo de Salomão. Contemplaram a glória terrena, a beleza terrena, o ouro terreno. E aí aquela geração já idosa olha para o segundo templo e olha para o primeiro, olha para o segundo, olha para o primeiro, e a Bíblia diz que eles se entristecem, porque o segundo era pequeno, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha a mesma beleza. Mas a glória que se foi no primeiro templo, ele diz assim, ó, vocês estão comparando, em outras palavras, a glória errada, porque vocês estão comparando o ouro, a prata. Ele diz assim, meu é o ouro e minha é a prata. Só que tem uma coisa, você está vendo essa pequenininha aqui? A glória desta última casa será maior. Será maior. Quem está preparado para viver a glória da segunda? Será maior. 2026 será maior. 2026 será maior, será maior.
2026 a presença é profético isso, irmão. 2026 é o tempo da glória na sua casa, no seu ministério. Eu profetizo, no seu ministério eu profetizo, a presença em 2026 será maior, a glória em 2026 será maior. Deus vai te usar mais, você vai pregar mais, vai louvar mais, vai tocar mais. A glória toca. Quem pode receber? Quem pode? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença. A glória da segunda. Alguém pode não dar valor. Alguém pode questionar. Alguém pode apontar. Mas ele, mas ela. O nome não é tão grande como o de Salomão. A beleza não é tanta. Mas o que importa não é o anel, é a glória. Não é o nome, é a glória. Não é o costa quente, é a glória. O que a igreja precisa, amados, é somente da glória. É da glória, é da glória. Esse ano é ano de política. A igreja precisa focar na presença. Porque o que opera milagre aqui na igreja é a glória. O que levanta aleijado é a glória. O que cura câncer é a glória. O que vai salvar a vida é a glória. É a glória. Quem quer glória? Quem quer glória? Comece a adorar a ele aí. Comece a adorar. Grupo de louvor, pode vir aqui. Comece a adorar. Comece a adorar. É a glória que cura. É a glória que salva. É a glória que sara. É a glória. É a glória. É a glória. Quem pode sentir a glória entrando na sua casa? Quem pode sentir a glória? Receba. Receba, canjo. A lei está aqui. A palavra está aqui. Tem glória. Tem glória. Tem glória. Tem glória. Tem glória. Tem glória. É maior. A glória é maior. A glória é maior. A glória é maior. Tem alguém aqui nessa noite que por algum motivo perdeu a glória, se afastou da presença e precisa voltar para os caminhos do Senhor? Vem aqui que eu preciso orar por você. Mas talvez tenha alguém, servo do Senhor e serva do Senhor, que em 2025 a chama do avivamento se apagou. Você falava em línguas e não fala mais, profetizava e não profetiza mais, cantava no fogo e na unção e não canta mais. E quer vir aqui? Vem aqui que eu preciso orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Segura a mão do seu irmão aí, que eu vou orar. Um minutinho, segura a mão do seu irmão. Segura. Brasa com brasa. A Bíblia diz quando Isaías entra no altar, que ele vê a glória. Ele vê um serafim. O serafim vai lá no altar, pega com a tenaz uma brasa. Porque onde tem glória tem brasa. E onde tem brasa, pecado não fica. Porque a Bíblia diz que aquela brasa toca nos lábios dele, já não foi achado mais impureza nos lábios dele. Então, aonde tem glória, tem brasa. E onde tem brasa, a prostituição vai embora, a mentira vai embora, o engano vai embora, o pecado vai embora. Eita, xerabara, candorava, erabara, xuricalavaceira, alabacando, o adultério vai embora. Ei, a injustiça vai embora. Olha a brasa aí, olha a brasa aí. Quem pode sentir a brasa? Quem pode sentir a brasa? Quem pode sentir a brasa? Urabara chore calassuri calavai. Emadora saiu reba quando recebe. Adora ele. Uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Adore a Ele. Se você se ajoelha e não feche seus olhos e adore a Jesus. Pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa escuta isso. quero te falar.
É o Senhor falando aos corações nessa noite. A glória da segunda casa. 2026 vai ser infinitamente melhor e maior do que 2025. 2026 será o ano da tua bênção. 2026 será o ano da glória de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória, louve! A glória da segunda casa Vai ser muito maior. que a da primeira. Aleluia! A vitória está garantida. A promessa de Deus é verdadeira. Aleluia! Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse nessa noite, meus irmãos. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Bem baixinho. Pai, no nome de Jesus. Aí está a tua igreja, Senhor. Ó Pai amado, nós recebemos a tua palavra. Ó Deus querido, e assim como orou Abacuque, Senhor, oramos nesta hora. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor amado, a cada um de nós nesta noite, Senhor. Traga, Deus querido, o avivamento. Ó Pai querido, que se nós entendemos e compreendemos, Senhor, que o avivamento nos impulsiona a orarmos mais. O avivamento nos impulsiona a lermos mais a tua palavra, a obedecermos mais a tua palavra, a vivermos a tua palavra. Ó Deus, por isso nós te clamamos nesta noite. Aviva-nos, Senhor, porque o avivamento nos faz, ó Deus, amar as almas e atrás das almas evangelizarmos, Senhor. E por isso, Senhor, clamamos a ti nesta noite. Aviva-nos, ó Pai. Aviva-nos, Senhor. Ó Pai amado, derrama sobre as nossas vidas o avivamento, ó Pai amado, o verdadeiro e genuíno avivamento, ó Pai, que nos faz dizer não ao pecado, que nos faz santificar as nossas vidas, o avivamento, Senhor, que nos faz, ó Deus amado, a ter a nossa mente transformada, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos, ó Pai, nos aviva nesta noite, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, aleluia. A glória dessa última casa, aleluia, louve. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse nessa noite. Aleluia. Tome posse da sua bênção. Eu tomei da minha. Eu tomei posse da minha nessa noite. Dê um lindo aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, podem tomar assento, seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite nós queremos dar posse, né, a nova liderança do Ministério Masculino da Igreja, aqui da sede. No domingo estaremos oficializando, também vai estar assumindo o campo, por isso que eu quero convidar aqui o pastor Leandro, do qual já quero agradecer em nome do nosso pastor Natanael, que está em suas merecidas férias. Pastor Leandro esteve à frente da liderança dos homens por quase 2 anos, né, pastor Leandro? E pastor Leandro já assumiu, na verdade, meus irmãos, um novo desafio ali na Ponte de Pregação Betesda, que permitindo o Senhor daqui a pouquinho vir uma filial, já está caminhando para isso. E pastor Leandro, por essa razão, ele está deixando a liderança dos homens, e o pastor Robson Silva, que eu já quero convidar aqui à frente também, vai estar assumindo a partir desse ano de 2026, em nome de Jesus, e eu quero passar a palavra aqui ao pastor Leandro, que vai fazer alguns agradecimentos. Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que me foi dada, né, um desafio muito grande, onde eu aprendi principalmente com os erros, porque um bom líder é quando ele realmente reconhece que erra e procura sempre melhorar, né? Então eu quero agradecer a Deus por isso, quero agradecer a Deus aos pastores que me conferem essa tamanha responsabilidade,
Quero agradecer a cada cooperador. Não vou aqui me arriscar a dar nomes que eu possa esquecer e isso entristecer algum irmão. Mas todos aqueles que cooperaram, seja na diretoria, seja as irmãs do almoço, irmã Miriam, né, irmã Regina, irmã Fran, que ajudou muito o nosso departamento, né, os irmãos também que ajudaram com Pix, né, com oferta para a cantina, para o almoço também. Cada cooperador, irmão, cada irmão que orou, aos irmãos que somaram também na saída, cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu entrego aqui, né, essa responsabilidade com a sensação de dever cumprido, crendo que o pastor Robson, né, dará andamento e que Deus possa também abençoar o fruto do trabalho dele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, abençoe. Vou convidar a igreja a estar em pé, mas vamos estar orando pelo pastor Robson, que está assumindo hoje, a partir de já, né, pastor Robson? Você já está aí já fazendo a transição com o pastor Leandro, né, para esse novo desafio. Na verdade, volta o desafio, né? Pastor Robson já liderou os homens 2000 e... Esqueci os anos agora, pastor Robson. 22, né? 22 para 23. E está retornando aí, né, a liderança dos homens. Por favor, meu irmão, estenda suas mãos para cá. Pai, aqui estão, Senhor Deus, os teus filhos. Pai amado, que nessa noite, pastor Leandro, que está, Senhor Deus, Pai, entregando a direção da liderança dos homens ao teu filho, pastor Robson, Senhor. E nós queremos, ó Pai amado, entregar a vida dos teus filhos em tuas mãos, ó Pai. Teu filho, pastor Robson, que está assumindo, Senhor Deus, esse novo desafio. Pastor Leandro, que permanece à frente, Senhor, da filial de Betesda. E nós queremos pedir ao Senhor, continue abençoando os teus filhos. Continue fazendo prosperar o trabalho das mãos dos teus servos, ó Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o trabalho das mãos dos teus filhos continue prosperando, continue frutificando para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Continua direcionando, continua revelando, continua dando estratégia, ó Pai amado, e tu possas, meu Senhor da glória, abençoá-los. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Abençoe pastor Leandro, pastor Robson. Isso, aperto de mão e abraço aí simbólico no nome de Jesus. Meus irmãos, poderiam sentar mais uma vez. Eu quero convidar aqui à frente o nosso querido diácono Valdir. Chama lá a esposa, diácono Valdir, e os dois profetinhas. Aleluia. Para quem não sabe, meus irmãos, pastor, estou consagrando já o diácono Valdir. Nosso irmão Valdir, a sua família vai estar agora no sábado, né, indo para outra cidade, ali perto de São José do Rio Preto. Eu esqueci o nome da cidade, varão. E hoje é o último culto, né, que eles estão junto conosco. Eu quero convidar aqui o pastor Manuel, que ele vai estar fazendo aqui uma singela homenagem. Cadê a varoa? Pede para chamar lá. Vem cá, irmã Maria, vem cá. E junto com a Cecília, nós não podíamos deixar de forma nenhuma, irmão, de passar em branco, né, essa família que muito nos influenciou. Meus irmãos, a paz do Senhor. Essa missão é difícil, né? Mas falar dessa família para a nossa igreja, é um marco. Essa família, ela chega na nossa igreja e essa família, pode deixar, essa família, ela precisava ser acolhida. Ela precisava ser não somente amada, porque amar a igreja por si só já o faz. Mas existe uma palavra chamada acolhimento, que família, como essa que aqui está, precisa. E o que a gente procurou fazer nesses quase 2 anos de sala, ali do acolhimento e inclusão, foi muito porque, ou por causa do que a gente via, a corrida de vocês, no templo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Então, vocês estão deixando uma marca em nossas vidas. Vocês estão deixando um aprendizado em nossas vidas. Hoje a Maria me mandou uma mensagem, mas eu nem respondi, que eu não ia conseguir responder. E eu nem sabia se que eu conseguiria estar aqui na noite de hoje. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu espero em Deus que para onde vocês estão indo, a igreja lá também, se não faça, aprenda a fazer. E aqui nós vamos continuar a fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E onde vocês estiverem, vocês vão lembrar da gente. E onde nós estivermos, nós vamos lembrar
de vocês. A nossa gratidão, o nosso carinho. A gente sabe o quanto é difícil. Eu costumo dizer que a gente não sabe a hora que eles vão dormir. A gente não tem ideia de quantas horas de sono os pais dormem por noite. A gente não tem ideia dos momentos de crise. E se aqui dentro eles não tivessem esse acolhimento, eu sei que ia ser mais difícil. Então, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós queremos... Alguém, por favor, pega aí esses dois. Isso. Vem cá, pastor Robson. A Liliane está aqui? Tem alguém da inclusão e do acolhimento? Eu tinha visto a Liliane. Isso. Me ajuda aqui. Nós fizemos apenas para os nossos dois meninos, Abner e Azaf, que... Tá bom, Cecília? Mas fica tranquila que o seu chega depois. É porque seus irmãos são muito mais do que especiais para as nossas vidas. Você também o é, óbvio, tá bom? Mas o seu ainda chega ainda, tá bom? Aqui, meu amigo. Isso aqui é para o Abner. Pega, Abner. Eu não aprendo até... Pega aqui, Abner. Isso, entrega lá, pastor Azaf. Isso. Para o Abner. Aqui, vem cá, Maria. E para o Azaf, tá bom? Que Deus abençoe a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Eu que agradeço. Meus irmãos, despedir é sempre muito difícil, né, irmãos? Mas eu disse para ele que é até breve. Falei para ele, rapaz, não demora muito não. Irmãos, para quem não sabe, essa sala de acolhimento nasceu no coração de Deus e o instrumento de Deus foi essa família. E eles foram os maiores incentivadores para que a sala de acolhimento hoje existisse. E a nossa gratidão a Deus, ao nosso diácono Valdir, a nossa irmã Maria, a Cecília, essa criança. Irmãos, a Cecília me fez chorar aqui pelo menos umas 10 vezes. E a última foi um desenho que, inclusive, eu postei lá no Instagram, de um desenho que ela fez para mim. Então, Deus abençoe Valdir, irmã Maria, Cecília, Abner e Azaf. Eu nunca identifico, pastor Manuel, quem é um dos dois. Eu falei, Valdir, como é que você conhece? Aí ele fala a característica e depois eu já esqueço. Deus abençoe. Certamente o Senhor vai continuar conduzindo os passos de vocês. E a nossa oração, o nosso desejo é que Deus continue usando vocês como usou aqui para nós. E foi bênção aqui para essa igreja. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor por essa família? Valdir, eu pedi você para falar, mas não sei se você vai conseguir, né, varão? Melhor não, né? Melhor não, né? Então, tá. Quer falar? Vem cá, varão. Vem cá. Só não pode fazer eu chorar, varão. A paz do Senhor, meus irmãos. Em nome da minha família, eu quero agradecer a todos os irmãos. Eu sempre falo para o pastor Robson, né? Aqui foi um lugar que eu me senti acolhido, a minha família se sentiu acolhida. Eu não tenho o que falar de ninguém. É um lugar que eu gosto de estar aqui. Vai deixar muita saudade para mim, eu falo para o pastor Robson, vai deixar muita saudade, porque é um lugar que a gente não só se sente acolhido, mas a gente também sente a presença do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Né? Então vai ser uma casa que vai deixar saudade em nossos corações, mas o Senhor nos direcionou para outro lugar e assim nós estamos indo, mas eu agradeço a cada um dos irmãos, né? Aqueles mais chegados e aqueles que também não são mais chegados, mas a gente ora por todos, né? E a gente pede que Deus possa abençoar cada um. Obrigado por tudo, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos pastores da igreja. Né? Glória a Deus, abençoe. Agora vai com a missão, né, o pastor Manuel? Despertando vidas. É São José do Rio Preto mesmo? Rapaz, é o nome da cidade. Então, varão, ó. Despertando vidas, Monte Aprauzia.
aprazível. Meu Deus. Então já vai com a missão já, varão, para abrir filial lá. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos caminhando para o término. Amanhã, preste bastante atenção, irmão. Nossa sexta-feira está uma bênção. Pela manhã, consagração no Monte das Oliveiras, ali no Guarda. 15 horas, tarde do avivamento aqui na igreja. 17 horas, começa os preparativos dos alimentos para o evangelismo social, que vai sair às 20 horas. Mas às 19h30, culto no nosso ponto de pregação Betesda. Inclusive está a campanha lá também, não é isso, pastor Leandro? Está em campanha também lá, profetizando 2026. Aí, às 20 horas, saída para a distribuição das quentinhas, dos alimentos, evangelismo voltado para as pessoas em situação de rua. E às 21 horas, conectados na graça, para fechar a sexta-feira com chave de ouro. Então, irmãos, ó, meu Deus, olha, tem o terraço de oração. Então, deixa eu voltar aqui, irmãos. Então, as terraço de oração às 18 horas, e esse terraço de oração somente para as irmãs, para as mulheres, toda a última sexta-feira, terraço de oração, e, às 18, não é isso? 18 horas, e às 21, conectados na graça. Inclusive, meus irmãos, esse Conectados é um evento, a mini vigília da nossa juventude, mas é para toda a igreja, irmãos. E a celebração pelo 3º ano já do Conectados vai ser uma bênção, irmãos. Vai ser uma noite muito especial aqui. Os Conectados de Deus têm batizado com o Espírito Santo, renovado vidas. Tem sido, meus irmãos, um mover de Deus aqui, né, toda a última sexta-feira, de forma bimestral. Né, bimestralmente, nós realizamos aqui essa mini vigília. Tem cantina também, meus irmãos. Domingo pela manhã, a ceia do EBD, 9 da manhã, às 10 horas, ceia do Senhor, estaremos aqui reunidos para celebrar o Senhor. Lá fora tem a cantina dos homens, passa lá. Quem tem lá, pastor Leandro? Salgado e refrigerante. Você comprando vai estar abençoando a liderança dos homens. R$6 só? Rapaz, só despertando vida sem esse valor. Meus irmãos, eu quero com muita alegria fazer menção dos nossos amados irmãos que nos visitam pela primeira vez nesta noite. Está conosco o nosso querido irmão Mateus Santos Azevedo, é filho do evangelista Jorge. Está ali o nosso querido. Fala assim com a mão, Mateus. Ele está todo envergonhado lá, ó.